vamos falar sobre a Carla e o Walter. Tem uma coisa, a Carla ela é uma mentirosa compulsiva, ela é uma das maiores disseminadoras de fake news do Brasil, então não dá para acreditar em uma palavra do que ela fala. Muitas fontes no bolsonarismo, que eu vou falar, fontes aí que saem em veículos diferentes de mídia, de assessores do Bolsonaro e de ministros do Bolsonaro, dizem que o encontro entre o Walter e o Bolsonaro aconteceu nessa semana. Assim que isso vazou para a mídia, tinha sido o dia do encontro do Walter com o Bolsonaro. E que a Carla foi atrás dele, realmente depois de uma entrevista que ele deu para o UOL, uma entrevista em que ele disse que o Lula não o agradeceu pela Vaza Jato e que ele está irritado. Irritado não, que ele está decepcionado porque os advogados do Lula nunca atribuíram a ele nenhum mérito pela soltura do Lula e que teve um filme sobre a Vaza Jato que não o escutou. Ele até falou na entrevista a frase, olha, não dá para você citar a história da Inconfidência Mineira sem falar do Tiradentes. Como é que fala a história da Vaza Jato sem citar o Walter Delgatti? Não tem como. Aí, por essa mágoa e tudo mais, a Carla foi até ele e o levou até o Bolsonaro. Porém, a publicação da Carla, que eu vou te mostrar aqui, diz o seguinte, ó, quem quiser ler, 28 de julho, no Village Inn, em Ribeirão Preto, ela estava com o Walter Delgatti. Diz ela que ela já estava com ele antes daquela entrevista. Só que aí tem uma coisa. Se ele estava com a Carla antes da entrevista, de mala pronta, para viajar, tudo mais, por que o encontro dele com o Bolsonaro foi só no dia 10 de agosto? Tantos dias depois. E se ele estava com a Carla todos esses dias, do dia 28/7 até 10 de agosto, estamos falando aí de 13 dias. Se eles estavam quase 2 semanas juntos, por que na entrevista do dia 8 ao UOL, ele declarou voto no Lula? Ele fala que tá magoado e tudo mais, mas fala que vota no Lula. Aí fala, peraí, o cara que tá junto com a Carla Zambelli faz esse tempo todo se oferecendo para ajudar, segundo os bolsonaristas, foi Walter quem se ofereceu para ajudar o Bolsonaro nessa cruzada dele contra as urnas eletrônicas. Segundo o advogado do Walter, não. Foi a Carla quem chegou convidando. Eu acredito muito mais no advogado do Walter Delgatti Neto, que, veja bem, ele não é alguém que está defendendo o Walter, não está mais defendendo, ele saiu do caso. E saiu porque, diz ele, o Walter Delgatti aceitou se encontrar com o Bolsonaro. Ele falou, você vai se encontrar com o Bolsonaro, eu não tenho mais nada contigo, tchau. Mas diz ele que a Carla é quem ofereceu. Então você vê que os bolsonaristas mentem. Eles já mentem na versão dizendo que foi o Walter que se ofereceu. Isso já é a primeira mentira deles. Aí, o que acontece? Começa o caso. A Carla levou o Walter até Brasília junto com o Valdemar da Costa Neto. Porém, a culpa recaiu toda sobre a Carla Zambelli. Toda, 100% da culpa recaiu sobre a Carla Zambelli. O Bolsonaro tem problemas com a Carla Zambelli, ele não gosta dela, ele trata ela como um lixo assim, desde antes da campanha. Tem uma revelação que a Janaína Pascoal fez essa semana, que lá em 2018, eles estavam em Catanduva, no interior de São Paulo, eles estavam fazendo campanha e tinha um carro de som. E o Bolsonaro expulsou a Carla Zambelli do carro de som, falando, eu não quero essa mulher aqui. Isso em 2018, na campanha eleitoral. E que a Janaína Pascoal brigou com o Bolsonaro e falou, não, ela é minha amiga, ela tem que ficar aqui no carro de som, sim. E diz depois a Janaína Pascoal, no mesmo post, o seguinte, olha, os seus 70 e poucos mil votos saíram dos meus 2 milhões de votos, que a Janaína Pascoal teve quase 2 milhões de votos e a Carla Zambelli teve 70 e poucos mil. Hoje, as duas brigam pela vaga no Senado e aquela que ia aparecer falou, vamos lá levar o hacker. Olha, deu tudo errado. Muita gente que estava no encontro diz que o Bolsonaro só escutou o hacker e que ele não chegou a contratar o hacker. O advogado do hacker e algumas outras pessoas insinuaram que não, que o Bolsonaro realmente contratou o hacker. Saíram de várias fontes no dia 10 de agosto que o Bolsonaro realmente contratou o hacker para participar da campanha dele. Outras fontes disseram que ele foi contratado para participar de um grupo de programadores que vai testar a urna eletrônica. Eu vi muita gente falando o seguinte, Thiago, como é que o hacker vai testar a urna eletrônica, não sei o que, se ele não pode nem acessar a internet? Aí eu lembrei algumas pessoas, gente, as urnas eletrônicas não são conectadas à internet. O hacker lá, o Walter Delgatti, mesmo ele tendo uma proibição de usar a internet, ele pode testar a urna eletrônica porque ela não é conectada à internet. Então não tem problema jurídico para ele fazer parte ali do time do Bolsonaro que vai testar a urna eletrônica. Problema moral e ético tem todos os possíveis. Problema jurídico, não. A princípio, pelo menos. Tá, aí, essas foram as informações do dia 10. Agora, o bolsonarismo viu que pegou muito mal, começou a negar. Eu não sei se realmente contrataram o Walter, ligaram para ele e falaram, não, você está descontratado, não queremos mais você. Você deu ruim, pegou mal, gente. Então, agora as informações todas do bolsonarismo dizem
que ele não foi contratado, que o Bolsonaro só escutou e que foi o Walter quem se ofereceu, dizendo que poderia ajudar o Bolsonaro a provar que há irregularidades nas urnas. Aí fica aquela, quem tá falando a verdade? Comenta aí você, o advogado do Walter que diz que foi a Carla e depois Valdemar da Costa Neto quem o convidaram, ou os bolsonaristas que dizem que ele é quem se ofereceu. Uma coisa ou outra não muda muito porque, pelo visto, ele aceitou, né? Foi lá, se encontrou com o Bolsonaro, tudo mais. Aí, diz uma das matérias que o Bolsonaro ficou irritadíssimo com a Carla logo depois do encontro. Ele xingou a Carla Zambelli de tudo que é nome. A Carla Zambelli foi dormir com a orelhinha vermelha. Tanto que o Bolsonaro xingou ela. A gente sabe que o Bolsonaro já é mal educado, já é boca suja, já é um cara vulgar, já é machista. Agora imagina, junta tudo isso com a raiva dele e com o pânico que ele tá e com a informação que os assessores deram para ele. Ó, o Bolsonaro pegou mal. Pegou muito mal. No Globo News estavam fazendo mais apurações, falando com assessores do Bolsonaro e disseram o seguinte: todo mundo ficou irritado por motivos diferentes. Alguns acharam que isso é o tipo de coisa que não deveria ser vazada jamais. Jamais. Deveria ser um encontro secreto para ninguém ficar sabendo. E estão criticando a Carla Zambelli porque ela vazou. Mas foi o advogado, não foi a Carla. Advogado. Ah, tá. Pegaram a Carla para Cristo. Tá. Começaram a crucificar a Carla Zambelli. Aí, outros estão irritados por quê? Porque eles consideravam que essa foi uma semana positiva. A semana passada, e eu falei isso aqui algumas vezes nessa semana, foi a pior semana do Bolsonaro, talvez em 3 anos e meio de governo. Foi a pior de 2022, não há dúvidas. Mas talvez tenha sido a pior do governo dele, porque deu tudo errado para o Bolsonaro. Para fechar com chave de ouro a semana, o Bolsonaro foi vaiado no estádio do Palmeiras por 40 mil pessoas, 38 mil pessoas, 900. E foi vaiado numa churrascaria, foi expulso da churrascaria. Deu tudo errado para o Bolsonaro. Em São Paulo, hein? Vamos lembrar, em São Paulo o Bolsonaro teve 60% dos votos no segundo turno na cidade de São Paulo. Agora ele é vaiado de churrascaria. Só tinha uma mesa lá aplaudindo e era a mesa do pessoal que estava com o Bolsonaro. E o resto aplaudindo era só os seguranças do Bolsonaro, o velho da van, os aspones lá aplaudindo e o resto, todos os clientes expulsando até que ele saiu. E depois que saiu tinha gente do lado de fora xingando ele. Tá. Aí... Nessa semana o Bolsonaro teve uma entrevista no Flow Podcast. O Flow Podcast é aquele que era daquele defensor do nazismo, aquele lixo humano que falou que nazismo não deveria ser crime. Ele mesmo. Ele saiu do Flow Podcast e o sócio dele, imagina um cara que é sócio de um cara que apoia o nazismo. O sócio dele continuou no Flow Podcast. Eu fiquei assim, pasmo, como as pessoas passaram pano para o entrevistador. É engraçado, se o Bolsonaro desse uma entrevista parecida num veículo da grande mídia, o entrevistador seria crucificado por todo mundo. Todo mundo ia falar como o cara estava fazendo escada pro Bolsonaro falar as asneiras dele, como ele levantava a bola pro Bolsonaro cortar ou dava o passe pro Bolsonaro fazer o gol. Use aí a analogia que você quiser. Enfim. E como ele ria, o Bolsonaro falava coisas horríveis, ele dava risada. Aí uma vez em 5 horas de entrevista, ele meio que peitou o Bolsonaro e todo mundo compartilhou falando, vai lá, vai lá. Fiquei assim, nossa, como o pessoal tá passando pano. Tá. Aí, isso rodou muito no bolsonarismo. Olha a audiência do Bolsonaro, mito. A audiência dele no Flow foi equivalente à audiência do Lula, quando o Lula foi num podcast chamado Podpah, que faz o quê? Uns 3 meses. Só que o Flow é um podcast 4 ou 5 vezes maior do que o Podpah. Então, o Lula tem a mesma audiência que o Bolsonaro, num podcast 4 ou 5 vezes menor. Assim, o feito do Lula é muito maior. Peço aí sua inscrição no canal e na descrição tem minhas outras redes sociais. Falou!